De acordo com estudos recentes, é possível que explosões solares e tempestades magnéticas possam atingir a Terra com mais frequência nos próximos anos. Mas você sabe o que são esses fenômenos e como a intensificação deles pode interferir no nosso cotidiano aqui na Terra? Ao contrário do que imaginamos, as explosões solares são bastante comuns. Esses fenômenos acontecem com bastante frequência, dependendo do ciclo de atividade em que o astro se encontra. Antes de falar sobre esses fenômenos, precisamos explicar um pouco sobre o funcionamento do Sol. O Sol é uma estrela formada por uma matéria chamada plasma, composta por íons e elétrons livres, e que é diferente de qualquer outra substância que estamos acostumados. Além disso, essa estrela possui um campo magnético, assim como a Terra. Juliano Moro, pesquisador do Laboratório Sino-Brasileiro de Clima Espacial, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Santa Maria, nos dá mais informações. Então, basicamente, né, explosões solares a gente fala de duas coisas. Ou é uma liberação muito súbita de energia, que a gente costuma falar que é um flare, né, é uma região que nos dados, nas imagens dos satélites, a gente vê como um brilho muito forte. E aí esse brilho é liberado por causa dessas linhas de campo que se torcem tanto que acabam se rompendo e aí libera essa energia. E algumas vezes, após essa liberação de radiação, acontece também a liberação de matéria, desse plasma do vento solar. E há uma intensificação do que chamamos de vento solar. O vento solar, que continuamente sai do Sol, ele é em torno de 350 quilômetros por segundo, 400 quilômetros por segundo, que damos o nome de tempestade magnética, para associar que, bom, o nosso planeta sentiu os efeitos dessa ejeção de massa coronal que veio do Sol. A explosão ou erupção solar é uma súbita emissão de radiação eletromagnética na atmosfera solar. Essas explosões de energia acontecem em forma de ciclos, que duram 11 anos terrestres. Na metade de cada ciclo, ocorre o chamado máximo solar, quando a atividade atinge seu ápice, gerando uma maior incidência de explosões solares e, consequentemente, maior probabilidade de tempestades magnéticas. A nossa atmosfera carrega eletricidade. Então, uma ejeção de massa coronal vai fazer com que, se vier dirigida para o planeta Terra, vai fazer com que haja uma intensificação das partículas na nossa atmosfera, partículas elétricas, e essas partículas vão dar origem a correntes elétricas mais intensas. E como eu mencionei lá no início da entrevista, as correntes elétricas têm associadas a si campos magnéticos. E esses campos magnéticos mais intensos podem fazer com que a gente tenha os problemas que nós tivemos no passado, que é o grande tópico, digamos assim, que são os blackouts de energia elétrica, né, os apagões. O caso de 1989, citado por Juliano, trata-se da situação em que uma tempestade magnética atingiu a Terra, gerando auroras boreais no céu do hemisfério norte e correntes elétricas induzidas no solo, que causaram um apagão na rede elétrica da província de Quebec, no Canadá, que ficou sem energia por cerca de 9 horas. Neste mesmo caso, as ondas eletromagnéticas também derrubaram uma rádio na Rússia. Nos Estados Unidos foram registrados mais de 200 problemas na rede elétrica e, no espaço, alguns satélites ficaram fora de controle por algumas horas. Um caso mais intenso foi registrado pelo astrônomo Richard Carrington, em 1859, quando o fenômeno interferiu na rede de telégrafos, interrompendo a comunicação entre os Estados Unidos e a Europa e chegando a eletrocutar alguns operadores. Então, alguns pontos do planeta, eles são mais suscetíveis a esses problemas espaciais do que outros. Quanto mais próximo dos polos, maior é o efeito dessas explosões, desses eventos, tanto de radiação quanto de ejeção de massa coronal, por causa da localização deles e por causa da configuração do campo magnético da Terra. Atualmente estamos no ciclo número 25, que teve início em 2019 e com ápice previsto para 2025. Porém, pesquisadores apontam que este ápice deve acontecer um pouco mais cedo, já no início de 2024. E com isso, impasses como esse podem se tornar frequentes no nosso cotidiano.
Se uma forte tempestade solar atingir a Terra, é possível a ocorrência de apagões em algumas cidades e até países, além de poder causar estragos nas redes elétricas, gasodutos, oleodutos e nos satélites. E com isso, ocasionar a queda dos meios de comunicação, como internet, rádio, GPS, telefone e televisão. Já que no mundo atual, hiperconectado, tecnologias como a eletricidade e a internet são fundamentais para o funcionamento de grande parte da sociedade e de funções básicas do dia a dia. Se passarmos por um evento extremo e não estivermos preparados, artigos científicos estimam que o prejuízo financeiro atinja trilhões de dólares, além de que levaríamos no mínimo 10 anos para chegarmos no patamar pré-tempestade solar. Sabendo que existe uma tempestade magnética, como é que nós vamos fazer? A melhor forma é manter a população informada de que isso é um evento que ele vai durar alguns dias, vai demorar alguns dias para chegar, dependendo da intensidade, né? Da intensidade, ele pode demorar 3 a 4 dias para essas partículas saírem do Sol e chegar até aqui. E nesse meio tempo a gente vai ter que se preparar. Então, na melhor das hipóteses, nós nos preparamos. Todo mundo está bem informado, sabendo que tem que retirar todos os equipamentos da tomada. E mesmo assim, a gente vai ficar alguns dias sem usar, por exemplo, equipamentos elétricos, né? Mas depois tudo volta ao normal. Ainda, Juliano relembra que essas possíveis explosões e tempestades não precisam ser motivo de desespero. O Brasil é um dos países que está monitorando essas atividades através do Programa de Clima Espacial do INPE. Então, o Sol está dando sinais, né? Em algum momento, tomara que não, né? Eu trabalho na área, seria talvez curioso da minha parte, gostaria até de presenciar, mas não, porque eu sei dos efeitos que isso pode causar. Eu costumo dizer que não é uma questão de ser, mas quando que isso vai acontecer, né? Pode se passar talvez 100 anos, 150 anos, mas cada vez é pior. Por isso, é de extrema importância que a população esteja atenta aos alertas e às recomendações dos especialistas, para quando esse tipo de fenômeno acontecer, possamos enfrentá-lo com o mínimo de dano possível.